Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Não sei sambar, Michele estaria sambando aqui, mas não é meu caso. Ela está curtindo ali o carnaval, a folga, e você em casa vai curtir o Gazeta Esportiva. E é um prazer estar na companhia de você nesta segunda-feira cheia de futebol. Teremos comentários do Chico Lang. Boa noite, Celso. Do Paulo Sérgio. Boa noite, Celso. E teremos também o São Paulo, que acabou de jogar contra o Água Santa pelo Paulistão, e você vai saber tudo o que aconteceu na partida com a nossa equipe ao vivo de lá de Diadema. O Corinthians começou hoje os trabalhos com o novo treinador, o Vitor Pereira. O Santos também está de comandante novo nesta semana. E o Palmeiras se prepara para o confronto da Recopa. A gente volta daqui a pouquinho. Antes, fique de olho nessas dicas. E nós estamos de volta e seguimos para a nossa enquete do dia. Qual técnico tem mais chance de fazer sucesso no Brasil? Vitor Pereira no Corinthians ou Fabian Bustos no Santos? Entra no site gazetesportiva.com para deixar o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo e também pode participar do programa mandando uma pergunta via WhatsApp. O telefone é o 11 99479 1633. 99479 1633 e você pode ganhar essa linda caneca aqui, que eu tenho, o Chico Lang tem. O Paulo tem? Não. Não tem ainda, Paulo? Tá sem moral, hein? Tô sem moral. Você não manda vídeo pelo WhatsApp? Não, tô sem moral. O Chico também não seguia nem Instagram. Nem seguia no Instagram? Pega esse menino aí. Ô, Paulinho, desculpa, cara. Eu não fiz ideia que era você. Não, tudo bem. Bom, o vídeo tem que ter até 10 segundos, tá? Pra você mandar. Ó, essa enquete aí parece fácil. Acho que vai dar de lavada aí o Vitor Pereira. Ou tô errado? Não, tá certo. Eu concordo com você, até porque ele tem um clube com maior estrutura, que o Corinthians tem muito mais estrutura que o Santos hoje, né? O Santos já teve uma boa estrutura, pequenininha tal, feita pelo Luxemburgo, tal, um CT bem feitinho, bonitinho, lá no CT Repelé, né? Mas hoje já está meio superadão. E esse técnico que ele trouxe é um treinador que só trabalhou no Equador. Mas fez bom trabalho lá. Já fez bom trabalho, mas... O Barcelona Guayaquil dá nó no próprio Santos na Libertadores passada. Mas só que é uma incógnita. Agora, o Corinthians não, já trouxe um cara que tem experiência internacional, 8 títulos, tem uma equipe de 5 pessoas, né? Hoje eu fiquei sabendo que ele não trouxe preparador de goleiro, né? Eu particularmente... Mas então eu voto no Vitor Pereira. Não, o Vitor Pereira, sem dúvida nenhuma, tem um plantel melhor. Né? Tem muito mais qualidade de jogadores e, sem dúvida, o Bustos vai ter problemas com a equipe do Santos para armar essa equipe. Tem alguns bons jogadores, sim, tem um plantel, creio que, de 11 jogadores já montados. Agora, precisa contratar. Vai ter trabalho. Se não contratar, vai ser complicado. E o Vitor Pereira pega um time com uma estrutura boa, né? Com 5 caras, pelo menos, diferenciados, né? Acima da média, né? Certo. Coisa que o Santos não tem. O Corinthians tem jogador de Copa do Mundo, tem o Cássio, o Fagner, Renato Augusto, o William... Paulinho. São 5 jogadores de Copa do Mundo. Disputaram a Copa do Mundo da Rússia. Eu acho que o Roger Guedes participou de seleção, assim como o Juliano, né? O Juliano com certeza. O Gil também, né? O Gil também. O Gil, o Juliano e o Roger Guedes. Santos. Fábio Santos também, foram tudo seleção. É um belo time. Envelhecido, mas é um belo time, não se discute. O jogo entre São Paulo e Água Santa acabou agora há pouco em Diadema. E nós já vamos falar diretamente de lá, ao vivo, com o repórter Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa. Como foi a vitória do time do Rogério Ceni nesta tarde quente de segunda-feira de carnaval? Boa noite, Celso. Boa noite, Chico, Paulo. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Olha, muito calor aqui no ABC, em Diadema, temperatura altíssima. O jogo terminou agora há pouco, como você bem relatou, mas começou às 3 da tarde, né? Então imagina só a lua que estava aqui em Diadema. 6 mil torcedores acompanharam esta vitória do São Paulo com esse resultado de 2-1. O São Paulo, ele assume a liderança do Grupo B com 14 pontos, ele fica líder no critério de desempate com o São Bernardo e ele completa, o São Paulo do Rogério Ceni, 6 jogos de invencibilidade, 4 vitórias e 2 empates. Vamos aos principais lances do jogo, né? No primeiro tempo, o São Paulo saiu para o ataque, mas com a pontaria não muito afiada, viu, Celso? Criou boas oportunidades,
mas acabou perdendo alguns gols, a bola não ia no gol, e aí aos 36 o Juan sofreu pênalti. Pênalti para o São Paulo, nem foi muito contestada essa penalidade pelos jogadores do Água Santa, e o Reinaldo, com muita categoria, bateu no canto direito alto do goleiro, fazendo São Paulo 1-0. O Reinaldo tem um ótimo aproveitamento nas penalidades. Na sequência, o São Paulo quase fez o segundo com o Éder por cobertura, mas a bola foi para fora. E minutos depois, o São Paulo ainda comemorava praticamente o gol. O Alex Silva, num cruzamento que veio da esquerda, um desvio dentro da área. A bola sobrou livre para o Alex Silva, bateu cruzado, sem chances para o Andrei e empatou em 1-1. Para o segundo tempo, se esperava, né, com a temperatura um pouquinho mais amena, um segundo tempo melhor, mas não foi o que nós vimos, não. Foi um segundo tempo onde o Água Santa até se lançou ao ataque, mas não foi muito bem. Já com 10 minutos o Rogério mexeu na equipe, ele tirou 4 jogadores, mexeu direto na equipe, e aí teve a expulsão do Fernandinho. O Água Santa se recuou todo, ficou fazendo muita cera, tentando empurrar esse jogo para terminar com 1-1. O Rogério pedindo que a equipe fosse o ataque, porque tinha um homem a mais, mas tinha muitas dificuldades. E no finalzinho do jogo, olha só o que o Caleri fez, Celso, um golaço. Bola que veio da esquerda, o Marquinhos poderia ter batido de primeira, preferiu o domínio. A bola resvalou, cruzamento para a área, e o Caleri, quase que de bicicleta, puxa para dentro do gol, fazendo o gol da vitória. E depois ainda o Água Santa teve mais um jogador expulso. O São Paulo conquista uma vitória importante, eu repito, que lhe dá a liderança do Grupo B. O São Paulo fica mais folgado, pelo menos em termos de classificação à próxima fase. A torcida gritou, toca para o Caleri que é gol. Muita festa por aqui. Vitória por 2-1, vitória importantíssima na quente Diadema. Aliás, quente em todo o estado de São Paulo. Estamos numa onda de calor muito forte, né, Celso? Uma boa vitória num jogo mediano, Celso. Garrafa, a gente volta a conversar ainda mais sobre esse jogo aí do São Paulo, projetando já, porque tem clássico, Corinthians e São Paulo no final de semana. Mas antes vamos falar do jogo. Não tem como começar diferente. O gol que fez o Caleri, pode falar que ele é cintura dura, que ele não é muito técnico, mas foi um golaço, hein? Então, a gente estava conversando lá embaixo na redação, e eu te falei, né? O Corinthians correu atrás do centroavante, e o Caleri ficou dando sopa, né? Aí o São Paulo, até porque tem uma ligação emocional com o cara, foi lá e pegou. Mas ele informa, ele é um grande jogador. Ele é o cara ideal, assim, para jogar de centroavante. Mas o Rogério Ceni colocou ele no segundo tempo, né? Ele não colocou ele de cara, não. De cara entrou o Juan, né? E o Juan jogou muito bem. Inclusive sofreu o pênalti, né? Esse pênalti foi um agarrão, né, do Alex Oliveira, se não me falha a memória, que puxou, né? Foi o autor do gol do Água Santa, que fez o pênalti. Puxou a camisa, o juiz veio muito bem. Agora, esse jogo, Celso, foi um jogo muito esquisito, porque o Gandula jogou a bola no juiz, o juiz teve que expulsar o Gandula, aí depois expulsou 2 jogadores do Água Santa, o banco do Água Santa protestou uma barbaridade, dirigentes protestaram, enfim, foi um jogo assim que não teve só o calor para atrapalhar, teve também a falta de bom senso dos dirigentes e de alguns jogadores do São Caetano do Água Santa, que foi um time inferior ao São Paulo. Agora, só uma coisinha antes do Paulo falar, esse gol do Caleri classificou o Corinthians para a próxima fase. Porque agora o Água Santa, que está no grupo do Corinthians, e o Guarani não alcançam mais o Corinthians, que está com 17 pontos. Tá vendo? Então o Corinthians é o primeiro classificado para semifinal, para as quartas de final do Paulistão. Vai poder encarar os clássicos pela frente com leveza. E esse treinador que chegou no Corinthians, só para completar, ele teve a sorte de pegar o time invicto a 5 jogos, 4 vitórias e um empate, né? Com um aproveitamento enorme, com mais gols feitos que tomados, e agora classificado para a próxima fase. Quer dizer, não falta mais nada, agora é com ele. Na realidade foi um jogo muito truncado no primeiro tempo, né? Quero até mandar um abraço para o Sérgio Guedes. Foi um grande goleiro, né? Na época de Santos, né? Foi um jogador seu contemporâneo, não era? Como? Seu contemporâneo, não era o Sérgio? Não. Não, o Sérgio um pouco antes. Pouco antes, mas eu cheguei a jogar contra, né? É da época do Jorginho. Isso aí. Um baita... E tá fazendo um bom trabalho. Tá fazendo um bom trabalho no Água Santa. Os resultados não estão vindo. Hoje teve que jogar de uma forma
bem compacta, né, para que não fosse surpreendido pela equipe de São Paulo. A equipe de São Paulo tem jogadores velozes. Primeiro tempo, como eu frisei, foi um primeiro tempo muito truncado, muito nervoso. No segundo tempo já começa a ter um pouco mais de espaço, as expulsões começam, sem dúvida nenhuma. O gol do Caleri é um gol de atacante. Agora, não sei se esse atacante... Teria a cara do Corinthians. É isso aí. Isso que eu iria falar. Tava pensando enquanto te falar. A gente tá em sintonia. Até no tirista do Mesa Redonda ontem. Né? O tirista do Mesa Redonda. Mas olha, você pode reparar o seguinte, foi um gol de artilheiro, ele estava na posição que o jogador de área tem que ficar, que é a altura da marca você penal. vai vir concordar comigo, Chico, que o Caleri, ele é um jogador de área, não é que ele se movimenta muito. Não, né? E jogar no Corinthians hoje, você precisa dar carrinho, você precisa voltar. E não é esse jogador. Esse jogador, ele tá ali, então ele tem a cara de São Paulo. Né? Ele, bem fisicamente, é um jogador que vai ajudar muito essa equipe de São Paulo. É lógico que o Corinthians aí tá em busca daquele centroavante ideal de área, né? Que agora... E vamos ver aqui agora como é que vai ficar. Vitor Pereira. O que o senhor Vitor Pereira quer? De repente lá em Portugal tem algum, né? Não é? Ó, deixa eu falar contigo um assunto importante e que você... não. Antes de falar desse assunto importante, vamos falar de outro assunto importante. Aliás, muito importante. Clássico é sempre importante, Osmar Garrafa. Já dá para fazer uma projeção aí do que vai acontecer no próximo sábado, no estádio do Morumbi, por parte do São Paulo? Na verdade, Celso, são clássicos, né? O São Paulo tem 2 clássicos pela frente. Pega no próximo sábado, como você bem destacou, o Corinthians do nosso Chico Lang jogando no Morumbi. E depois, no meio da outra semana, o São Paulo volta a campo contra o Palmeiras, também no Morumbi. Então o São Paulo agora tem 2 clássicos pela frente. Sábado o Corinthians e no meio de semana, da próxima semana, o São Paulo enfrenta o Palmeiras. E o Rogério, como é sabido, como ele teve uma pré-temporada muito curta, ele teve 15 dias. E ele teve quase 20 jogadores com Covid, ele não conseguiu trabalhar o time. Então, esse início de Paulistão, ele tem utilizado a equipe, a cada jogo ele tem mudado a equipe. Paulistão e Copa do Brasil. Ele não conseguiu pôr o time titular hoje, ele começou com 4, 5 titulares no banco. Né? Então a expectativa foi até a pergunta que eu mandei a ele na coletiva, se ele der a coletiva ainda antes do término do Gazeta Esportiva, vamos ouvir ao Rogério, eu perguntei a ele se para os 2 clássicos ele já pretende definir os times. Definir o time titular e não fazer essa variação. Hoje, Rafinha ficou no banco, não é? O Alisson de fora, o Nicão está com Covid. Então, o Rogério tem mudado jogo a jogo a equipe titular. E a grande dúvida é se para os clássicos ele vai manter uma equipe, ou pelo menos uma espinha dorsal, para dar cara ao São Paulo. Vamos aguardar. O São Paulo, pelo menos, ele vai, no aspecto moral, como líder do Grupo B, vai mais fortalecido, mas com jogadores ainda no departamento médico. O Nicão dificilmente vai reunir condição de jogar, o Patrick e o Luan. O Luan não tem nenhuma chance de voltar, aliás, o Luan, a última partida foi em outubro. O Patrick, remotas possibilidades. Tem lá Diego Costa, muita gente no departamento médico, mas muitos titulares ficaram no banco e o Rogério rodou essa rapaziada só no segundo tempo. Enfim, semana quente para o futebol paulista, quente para o São Paulo, porque tem clássico sábado, eu repito, contra o Corinthians e na outra semana clássico contra o Verdão. Celso. Ok, Osmar Garrafa, muito obrigado pelas informações aí do jogo de hoje e também do São Paulo, já projetando, né, essa partida contra o Corinthians no final de semana. Obrigado. Boa noite já para você, né? 6h15, boa noite. Garrafa tá queimadinho, né? Queimadinho. Aliás, tá voltando nas férias. Das férias? Pensei que foi do jogo. De férias. Não. Acho que o jogo, o calor deu uma reforçada né? do Nordeste brasileiro. O Garrafa tem sorte, ele tem a pele que escurece. Eu que sou branco que nem uma cera, cara, quando eu vou pro sol, eu fico vermelho pra caramba. Mas tem vitiligo ainda, e aí complica tudo. Passa mal. Não, passo mal não, queima, né? Queima, fica desagradável, tem que usar protetor. Né? Como diria a Michele, né? Agora, eu vou contar uma coisa para você, Paulo e Celso. Importante também foi a entrada do Marquinhos, viu? Esse Marquinhos, ele não é um grande jogador, mas ele é um jogador ousado. Ele vai para a linha de fundo, ele cruza, ele chuta no gol, ele não tem medo do 1 contra 1, sabe? Ele tem umas características assim que me agradam. E ele é um garoto ainda, né?
E o São Paulo sempre teve, por características assim, bons pontas, né? Zé Sérgio, canhoteiro lá no passado. Aliás, a nossa maquiadora é sobrinha do canhoteiro, ela falou para nós, outro dia eu nem sabia, né? O canhoteiro era muito amigo do Garrincha, né? E os dois eram, um pela direita, outro pela esquerda. Elivelton, né? Elivelton jogou muita bola. O São Paulo sempre teve, Sidney, sempre teve aquelas tradições, né, de ter um ponta. E parece que esse Marquinhos está batendo na tradição são paulina. É o que me chama muita hoje, atenção. O passe para o Caleri foi dele. O que né? me chama muita atenção, Chico, é que essa garotada que está vindo agora para essas equipes grandes estão dando resultado. Você vê o Giovani na equipe do Palmeiras, você vê o Ângelo no Santos, você vê o Marquinhos no São Paulo. No São Paulo. Então, o Duqueiroz no Corinthians. Duqueiroz no Corinthians. Então você vê que essa garotada está tendo espaço. E isso é muito bom para essas equipes grandes. Agora, tem o Clássico. E o Clássico é um jogo muito importante, até porque o Corinthians, no último Clássico, deixou muito a desejar. A equipe do São Paulo entrou com muita vontade. E agora o Vitor Pereira tem que tomar cuidado nesse Clássico aí. Porque se não ganha, já começa a pressão. Perdeu do São Paulo, perdeu do Santos nessa temporada. Coisa está devendo nos clássicos. O São Paulo está bem demais. Ganhou do Palmeiras, ganhou do Santos, ganhou do Corinthians. Vamos ver como é que vai ser. O Santos deixou escapar a vitória ontem contra o Novo Horizontino na Vila Belmiro. Vamos ver como foi o empate da reportagem de Alexandre Silvestre. Precisando da vitória para entrar na zona de classificação, o Peixe foi para cima e quase marcou no primeiro lance do jogo. O Novo Horizontino, bem ameaçado pelo rebaixamento, também partiu para o ataque. Deu trabalho para o João Paulo, que completou ontem 100 partidas no Santos. Dono da casa que abriu o placar aos 10 da etapa inicial. Linda arrancada de Ângelo, cruzamento perfeito de Balieiro e testada firme de Ricardo Goulart. O Tigre não perdeu a coragem não, buscou o empate. Faltou ao Marcos Guilherme força no chute em alguns momentos. E precisão ao Krigor, que perdeu esse gol feitinho da Silva antes do intervalo. Logo no recomeço, o Marcos Guilherme tirou do goleiro e encontrou a trave. Quem não faz? Pênalti bobo do Balieiro, volante improvisado de lateral. Na cobrança, Douglas Baggio, com categoria. Goleiro para um lado, bola para o outro, 1-1. E se o Goulart desperdiçou de cabeça, o João Paulo fez uma defesa com os pés que poderia valer como gol. Quem não faz, de novo, né? Já sabe. Lucas Barbosa, outro menino da base, saiu do banco para marcar o primeiro dele como profissa. 2-1 Santos para a alegria dos 8.400 presentes no Alçapão. O Novo Horizontino valente seguiu lutando. Até que aos 38, no rebote, o Marcinho acertou na veia. Que chutaço, 2-2. Resultado ruim para ambas as equipes. Tigre namorando com a segundona. E o Peixe nada garantido na próxima fase do Paulistão. Trabalho para o técnico argentino Fabián Bustos, que está desembarcando em Urbano Caldeira. Bom, primeiro jogo, o Santos vacilando de novo na Vila Belmiro, né? Perdeu do São Paulo, empatou, perdeu do Botafogo, agora empata com o Novo Horizontino. Vida dura do Santos. O Santos, Paulinho e Celso, está com uma grande dificuldade para armar a defesa, né? A defesa do Santos ultimamente tem falhado demais. Do meio campo para frente ainda tem bons jogadores, que dá para você compor. O Santos tem feito gols. Você não pode dizer, o Santos não faz gol há 10 jogos. Não é verdade. O Santos todo jogo faz 1, 2 gols. O problema é que ele toma 2, 3 gols. Né? E às vezes empata e às vezes perde. Então quer dizer que o primeiro trabalho do Bustos vai ser arrumar a cozinha, sem estragar o meio campo e o ataque.
né? Ontem foi bem isso, né? O Santos foi atrás, conseguiu o resultado, estava tudo certo para ganhar e de repente veio, né, o gol de empate, aliás, um golaço do Marcinho, né? Pegou na veia da bola. Ele que fez um pênalti besta contra o São Paulo, né? Que acabou redundando... Não, contra o Palmeiras, né? Ele fez um pênalti contra o Palmeiras, ele fez em cima do Wesley. E aí o Palmeiras fez 1-0, ganhou de 1-0 com o gol do pênalti. E ele agora compensou com esse golaço, né, de direita, e um gol muito legal. Mas o Santos precisa arrumar a casa. Eu ainda acredito que o Santos não vai ter problema de rebaixamento, vai cair para a segunda divisão no Paulistão e nem vai cair para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro. Mas é preciso pôr a casa em ordem, Paulo. Você tem o Vinícius, você tem o Kaique, você tem o Bauman, você tem o Lucas Pires, e aí você tem o Sandri e você tem o Camacho. Ricardo Goulart não é aquele jogador que volta muito para marcar. Não. Aí você tem o Ângelo de um lado, você tem ontem não jogou o Lucas Braga, jogou o Marcos Guilherme. Aí você tem o Marcos Leonardo. São jogadores mais ofensivos. Aí você cria um buraco no meio-campo. E essas equipes do interior, elas marcam muito bem. E quando elas saem dos contragolpes com velocidade. E essa velocidade está atrapalhando a equipe do Santos. E aí, por mais trabalho que estejam dando, os gols estão aparecendo. Né? Como você mesmo frisou, o gol do Marcinho no finalzinho, um baita de um golaço. Se tivesse alguém ali no encalço dele, ele não teria tanto tempo para olhar a bola, chegar e bater de primeira. Tinha alguém lá chegando junto. Chegando junto, dando carrinho. É lógico que o Santos vai ter, o novo treinador vai ter muito trabalho para posicionar esses jogadores. E essa leitura que você faz, Paulo, é até mesmo que eu faço, porque muitas vezes, como o Ricardo Goulart, ele avança muito, você passa a ter 4 atacantes. E o meio fica um buraco mesmo. Isso aí. E ele não participa muito da marcação. Então o Santos fica muito. Aliás, nunca participou, né? Desde o tempo do Cruzeiro. Mas jogador moderno tem que participar. Não tem a bola, todo mundo marca, todo mundo pelo menos diminui ali o espaço. O Corinthians não decepcionou ontem o técnico Vitor Pereira. Com o treinador português nos camarotes da Neoquímica Arena, o Timão derrotou o Red Bull Bragantino. Põe na tela. Os últimos momentos de Fernando Lázaro no comando interino do Corinthians foram acompanhados bem de pertinho pelo novo treinador do Timão. O português Vitor Pereira chegou ao Brasil no sábado e esteve na Neoquímica Arena nesse domingo para assistir ao jogo diante do Red Bull Bragantino. E o que ele viu durante a partida foi um Corinthians pressionando o adversário no talento do badalado quinteto, e que só não saiu atrás no placar, porque o Cássio fez esses 2 milagres em 2 finalizações do Luan Cândido. Aliás, por falar em milagres, o goleiro Cleiton do Bragantino também estava ligado no jogo e fez 2 defesas incríveis nas chegadas do Gil e do Roger Guedes. Mas, no chute do Gustavo Mosquito, o milagreiro Cleiton nada pôde fazer. O camisa 19 aproveitou a jogada do William e tentou 2 vezes até balançar a rede 2 minutinhos depois de entrar em campo. O Bragantino teve 2 chances claríssimas para empatar, só que a trave e o Cássio apareceram no meio do caminho. 1-0 Timão e fim de papo. Com esse resultado aqui na Neoquímica Arena, o técnico interino Fernando Lázaro deixa o comando do Corinthians sem conhecer nenhuma derrota. Foram 5 jogos, sendo 4 vitórias e 1 empate. Agora, ele entrega o cargo para o professor português Vitor Pereira, que deve estrear pelo Corinthians no próximo sábado diante do São Paulo, no majestoso marcado para o Morumbi. Bom, não sei vocês, eu achei que foi uma vitória importante contra um time de primeira divisão. Nem achei o futebol do Corinthians assim tão excepcional. Mas fez um bom jogo, foi um bom jogo, diria. Não sei vocês, o que vocês acham? Na realidade, o Corinthians jogou como vem jogando. Não mudou o sistema, vai muito da qualidade técnica dos jogadores. Né? Então, o William, hoje, é um dos principais jogadores dessa equipe. Logicamente, Renato Augusto dá aquele ritmo, né, no jogo.
Agora, o William, ele, tanto do lado esquerdo como do lado direito, ele se sobressai. E ele coloca um ritmo bom. É lógico que a equipe do Corinthians, quando tem equipes que jogam aberto, vai para cima. Deixa muitos espaços, porque a equipe do Bragantino joga também, teve espaço, tanto é que o Cássio foi o melhor no jogo, né? Fez defesas importantes. Agora, eu já fiquei sabendo aí que o primeiro treino do Vitor Pereira, o treinamento dele foi intenso, hein? Vamos falar sobre isso daqui a forte, fiquei sabendo aí já. Agora, esse jogo, o que me chamou a atenção foi, primeiro, a grande atuação do Cássio. Foi bem, hein? Foi muito bem, muito bem. Provou o seguinte, que não dá para tirar ele, não dá para tirá-lo do gol agora. Agora não dá para tirar. Se ele não sabe sair jogando com o pé... Eu entro aqui na redação, aí o pessoal já começa a falar para mim, se fosse o Silvinho lá, você acha que o Cássio faria aquela defesa? Eu falei, peraí. Que conta é essa que vocês estão fazendo? Aí perguntaram pro Chico. Aí o Chico, não faria. É que é o seguinte, o time com o Silvinho estava desanimado e prostrado. Agora com o Lázaro, sem pressão, Silvinho, o time cresceu. Ele não tá e agora jogo, com a chegada de um novo treinador, todo mundo quer mostrar serviço. É simples de entender. Você foi jogador, está me enchendo a paciência para você saber disso. Ó, vamos saber como foi a repercussão da vitória do Corinthians. Contato direto com o repórter José Paes, que está no Parque São Jorge. Boa noite, Zé. O interino Fernando Lázaro pode ficar com a sensação de dever cumprido, né, rapaz? É isso, Celso. Grande noite para você, grande noite para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do Gazeta Esportiva neste feriado de carnaval. Pois é, missão super cumprida para o Fernando Lázaro, que foi o técnico interino do Corinthians nas últimas 5 partidas. Como eu disse aí na história do jogo, 4 vitórias e 1 empate. Vamos destrinchar aí então contra quem que foram esses resultados. Tela na tela para vocês acompanharem aí comigo. As 4 vitórias do Fernando Lázaro como interino nessa temporada de 2022. Ituano, Mirassol, São Bernardo e Bragantino ontem. E o empate foi com o Botafogo de Ribeirão Preto, lá na gelada, na fria Ribeirão Preto, empate em 1-1. Corinthians, que sob o comando do Lázaro marcou 10 gols, sofreu 4, saldo de 6, teve um aproveitamento aí de 86,6%. A tendência, Celso Cardoso e amigos que acompanham aí o Gazeta Esportiva, é de que o Fernando Lázaro permaneça no Corinthians numa comissão técnica fixa. Mas ninguém tá com cadeira cativa, não. É claro que o Fernando Lázaro mandou super bem, tá com moral com a torcida, com a diretoria, mas ele ainda não tá garantido 100%. Ele tá ali ajudando o Vitor Pereira nessa transição de comando, claro, tá passando todas as informações para o técnico português de 53 anos e a tendência, sim, é que ele continue no Corinthians. Lembrando que ele não poderia ter assumido o time porque ele não tem as licenças necessárias. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar então desse primeiro treino do Vitor Pereira, da comissão técnica dele, de tudo que envolve o Portuga de 53 anos, que é o novo comandante do Corinthians, tá certo, Celso? Vai daí agora você, meu amigo. Tá certo, Zé Paz, até daqui a pouquinho. Ele falou da gelada Ribeirão Preto, claro que ele estava brincando. Lógico. Morei lá, Nossa, calor. 6 horas da manhã. Se você bobear, você já pega um bronze. É quente. É quente pra caramba, né? É quente. É porque ela fica numa Novo barra. Um abraço, Horizonte. Ribeirão Preto. Novo Horizonte, tá lá próximo também. Lá Ela muito fica num... quente. Eu tive curiosidade de saber porque é tão quente lá em Ribeirão. Ela fica numa bacia, né? A cidade fica no meio, então, bem dentro da bacia, num côncavo, assim. Então, por isso que o ar, ele entra, mas não sai. Então, sabe, é um calor danado. É um acidente geográfico, né? A cidade cresceu ali e você nasceu lá. Não, muita gente nasci em São Paulo, mas morei em Ribeirão. Morou lá. Comecei minha carreira em Ribeirão O Preto. Márcio Bernardes é de Ribeirão Preto. O Bambambam. O lindo Márcio Bernardes, bonitão, né? Márcio Bernardes, beijo para você, Marcinho. E muita gente de lá, de Ribeirão. Agora, eu acho que a gente tem que levar em consideração que o trabalho dele está no começo, né? Vamos Lázaro. ver o que é do Vitor Pereira. do Vitor Pereira. O Lázaro deixou claro que tudo aconteceu naturalmente na vida dele. Ele não tem pretensão nenhuma
hoje De seguir treinador. de seguir como treinador. Ele nem tem licença, né? Ele não tem licença e por ele também não tira. Eu vi bem a entrevista depois do jogo e ele disse isso. Mas é um desperdício, porque esse rapaz ele tem todas as características para ser um bom treinador. Ô, Paulo, e mesmo que, muito rapidamente, a gente pegar detalhes da primeiro treino do Vitor Pereira, eu acho até natural, de repente, que ele não fique na comissão técnica do Vitor Pereira, ele tem as pessoas de confiança dele, vai fazer só essa transição, mas se ele é tão bom assim, muito provavelmente o Corinthians pode encaixá-lo nas categorias de base, pode manter o profissional de alguma maneira. Não, sem dúvida nenhuma. Conhece o clube, já está há anos no clube. Eu acho até pertinente não fazer parte da comissão técnica mesmo, observar tudo de fora, para aprender, né, uma experiência mas que vai ele tem estar que passar tendo. os dados. Não, isso sim, isso é lógico. Isso é lógico, ele vai ter que fazer a montagem da equipe, o sistema que está jogando, começar a passar para os treinadores, como esses jogadores jogam, a característica desses jogadores, né? Então, vai ter que passar. Mas quando você está de fora, a responsabilidade é menor e possivelmente pode estar trabalhando aí como treinador da equipe do Corinthians. Só uma coisinha, que o Henrique Guilherme falou hoje na Transamérica uma coisa que ele tem razão. Que ele disse, se ele fosse dirigente do Corinthians ou presidente do Corinthians, o que ele faria? Ele prepararia o Lázaro. Mandaria o Lázaro para a Europa fazer os cursos que tem que fazer, sabe? E, apostaria nele, para daqui uns 3, 4 anos, ele ser realmente o treinador da equipe. É uma boa ideia do Henrique Guilherme. Grande abraço, Henricão, Barba, né? Abraço ao pessoal da Transamérica. O Zé Pais prometeu, e prometeu tem que cumprir, então ele volta agora, até para falar sobre o Vitor Pereira, e teve repercussão também lá no Palmeiras. O Abel Ferreira citou o conterrâneo. Quais foram as condições? Pois é, Celso, pois é. Depois lá do empate com a Inter de Limeira, Palmeiras 0, Inter de Limeira também 0, lá em Limeira, no interior paulista, o Abel Ferreira foi questionado sobre essa chegada do Vitor Pereira aqui ao Sport Clube Corinthians Paulista. Perguntaram se ele conhecia o Vitor, o que ele sabia do trabalho do novo treinador do Corinthians, e ele falou um pouquinho sobre os técnicos portugueses de uma maneira geral e, claro, sobre o Vitor Pereira, que é o novo comandante do Timão. Roda aí! É mais um treinador, os treinadores portugueses são treinadores qualificados, mas isto é a globalização do futebol. Nós temos treinadores brasileiros com muita competência e o Vítor é uma pessoa e um treinador que eu conheço, aprendi a admirar quando ele era treinador do Porto, depois ele seguiu a sua carreira além fronteiras, mas vai para um rival. Essa pergunta tenho que perguntar ao presidente, mas conheço, é um bom treinador. Os upgrades que nós temos que fazer, a vida é mesmo assim, portanto encaro isto de forma natural e normal. Tá aí a palavra de Abel Ferreira, que será rival de Vitor Pereira, agora técnico do Sport Clube Corinthians Paulista. Vitor Pereira, que chegou com 5 pessoas que vão compor ali a sua comissão técnica aqui no Timão. 2 auxiliares, 2 analistas táticos e 1 preparador físico. Com isso, o Flávio de Oliveira, que era o preparador físico do Corinthians desde 2020, acabou saindo, acabou sendo desligado do Timão, e quem vai comandar toda a preparação física agora do Corinthians é o Antônio Ascensão, de 48 anos, que chega junto com o Vitor Pereira, uma comissão técnica 100% portuguesa, com certeza. Falando sobre o primeiro trabalho hoje do Vitor Pereira lá no CT Dr. Joaquim Grava, foi um trabalho intenso, de muitas triangulações, debaixo de um calor danado na zona leste de São Paulo. Ele que hoje comandou esse treino, que seria hoje, segunda-feira, seria a folga do grupo. Ontem o Corinthians jogou com o Bragantino, hoje segunda-feira de Carnaval, o Timão só volta a campo no próximo sábado, majestoso no Morumbi, com o São Paulo, então hoje seria uma folga, mas o Vitor cancelou, entre aspas, essa folga, chamou todo o elenco, cancelou entre aspas não, cancelou de fato, né? É que essa folga é uma coisa assim que
ocorre às vezes, tal, trocando ideia ali entre elenco, entre diretoria. Ele não quis essa folga porque quer conhecer logo os jogadores, quer conhecer logo o elenco. Então trabalhou com o grupo hoje no CT Dr. Joaquim Grava, debaixo de muito sol, repito. A comissão não quer perder tempo, ainda vai comandar mais 3 treinos antes da partida do próximo sábado, o clássico lá no Morumbi. Ao longo da semana a gente vai destrinchando aí como serão esses trabalhos do Vitor Pereira, lembrando que ele é um cara que não se apega muito a sistemas, gosta de princípios e com isso ele implanta rapidamente a filosofia dele de trabalho. É o que ele vem prometendo e que todo mundo vem dizendo, são as notícias que chegam lá de Portugal que ele trabalha dessa forma. Então o Vitor Pereira deve ser apresentado nessa semana e assim que ele aparecer no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, então ele já vai poder comandar o Corinthians, lembrando que os técnicos agora também precisam aparecer lá no BID da CBF para poder trabalhar normalmente aqui no Brasil. Volto contigo, Celso, amanhã muito mais de Vitor Pereira, muito mais de Corinthians aqui no nosso Gazeta Esportiva, viu? Tamo junto, José Paz. Então, até amanhã. Vocês vão falar mais desses detalhes. Mas você vê como a mentalidade já é outra. Não é? Você traz os jogadores depois de um jogo, tá um treinamento intenso. Não é rodinha, não é rachão. Então é lógico que é um outro sistema, é um outro momento. Por isso, quando nós falamos que os jogadores precisam comprar a ideia do treinador. Porque o treinador vem com uma outra mentalidade e isso é bom para que os nossos jogadores no Brasil possam entender. E os nossos treinadores também. Aprender. Ó, tanto que a gente está conferindo aí, tem na sua tela as imagens do treino de hoje. Ontem ele já fez muitas anotações vendo o jogo, já deve ter visto ali. Intensidade, obviamente, se ele quer posse de bola, ele precisa de intensidade também para recuperar essa bola no campo do adversário. E cancelar a folga, eu acho natural. Acabou de chegar, vai ter pouco tempo de treinamento. Ele vai mais aproveitar, né, para preparar esse time e dar a cara dele. Mas quem não jogou, já teve folga. É isso aí. Porque quem não jogou não ficou correr um pouquinho depois do jogo ou antes, teve uma caminhada. Tem que treinar mesmo. Tem que treinar, tem que conhecer o grupo. Só lembrando aos telespectadores que o resultado de hoje, 2-1 de São Paulo em cima da Água Santa, acabou classificando o Corinthians do Grupo A do Campeonato Paulista. O Corinthians já está classificado com 17 pontos ganhos, não pode ser atingido por nenhum integrante do grupo mais. Perfeito. E essa vitória, o São Paulo, o gol de Calera de bicicleta, que você vê que foi uma pintura, acabou classificando o Corinthians. E sábado teremos Corinthians e São Paulo, para você ver como o futebol é irônico. Agora, Chico e Paulo, deixa eu levantar uma questão para vocês. Aí eu vejo vantagem em ser um técnico que vem de fora, respeitado, que cancela uma folga, faz um treino intenso. Se é um cara camarada, não tem muita imposição, vamos imaginar, será que o Fernando Lázaro ele tem o moral suficiente para falar assim, não, vamos cancelar essa folga, vamos treinar quem precisa melhorar? Será que o Silvinho teria essa condição e ser respeitado por isso? Eu acho que é muito mais fácil os jogadores respeitarem um cara que vem de fora, já chega impondo o que ele quer, do que o cara que está ali já há mais tempo, parceiro, e que não tem a história, por exemplo, que ele já tem. Ou eu estou errado? Não, eu acho que você está certo. É evidente que sim. O cara chega com uma neutralidade, né? Assim, total, né? Não é amigo de ninguém, ainda não fez laços emocionais com ninguém, na verdade. Não tem preferência por jogadores, não tem preferência por nada disso. Hoje, por exemplo, o Oscar, né? Que está jogando, acho que está jogando na China. Na China, mandou um Vai Corinthians em homenagem a ele. Já todo mundo pensou que o Corinthians ia buscar o Oscar. E não foi isso. Ele simplesmente deu uma boa sorte para o Vitor Pereira, com quem ele já trabalhou. Na realidade, Celso, isso tem que partir dos treinadores brasileiros também. Sim. Não é uma coisa que eu falar parceiro, amigo, não tem amizade. É trabalho. É isso aí. Então você tem um novo treinador com uma filosofia de trabalho. Então esses treinadores que estão chegando no Brasil vão poder passar algo positivo para os nossos treinadores para pegar uma bagagem também. Né? Então é sempre bom aprender. Sem dúvida alguma. Vamos falar do Palmeiras. Já estou até prevendo esse clássico com o Abel Ferreira contra o Vitor Pereira daqui umas 2 semanas. O Palmeiras poupou seus principais titulares ontem e não saiu muito bem não contra a Internacional de Limeira. A equipe de Abel Ferreira só empatou no jogo realizado no interior paulista. Confira como foi a partida. Inter de Limeira e Palmeiras fizeram um jogo de poucas oportunidades em campo.
Logo no primeiro minuto de partida, Mancini cabeceou a bola no canto e Marcelo Lomba fez ótima defesa. Ronaldo Silva bem que queria abrir o placar, mas acabou mandando a bola pra fora. No finalzinho da primeira etapa, Lima pegou bem na bola, só que Lomba se esticou e mais uma vez defendeu bem. Já no segundo tempo, o Verdão foi mais ao ataque. Dá uma olhada nessa jogada individual do Wesley. O atacante chutou cruzado e a bola saiu pela linha de fundo. Na sequência, o Palmeiras até teve boa oportunidade, mas o cruzamento de Navarro saiu forte demais. Final: Inter de Limeira 0, Palmeiras também 0. O calor é jogar às 4 da tarde com 35 graus é muito duro. Eu digo-vos porque fui jogador e sei, 35 graus. Jogar com um gramado com um palmo de altura é duro, o jogo acaba por ser lento, ou seja, requer dos jogadores um esforço extra. O jogo fica lento, a bola tem que ser jogada rápida. Quando tu metes o pé, enterra a chuteira quase debaixo da grama. E depois sim, com mais calma, mais fluidez no jogo. Porque com este calor, com a relva, muitas vezes nós não temos a clarividência para tomar as melhores decisões. E o que faltou hoje aqui aos nossos jogadores é ter só um bocadinho mais calma para tomar as melhores decisões. A Inter está se especializando em amarrar os grandes de São Paulo. O foco do Palmeiras já está voltado para a disputa da Recopa Sul-Americana. Chamamos o Guilherme Camarda na Academia de Futebol. Boa noite, Gui, ou uma grande noite para você. O Abel já pode contar, ou já sabe se pode contar com o Gustavo Gomes contra o Atlético Paranaense? Isso aí, boa noite Celso, Paulo, Chico Lang, todo o pessoal de casa acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Como a gente viu aí no VT, o Palmeiras não fez uma partida de encher os olhos contra a Inter, né? Mas tem algumas novidades boas aí, né? Inclusive nas redes sociais, muitos torcedores do Palmeiras falaram que foi a pior partida da temporada até aqui do Palmeiras. Mas aí o Abel Ferreira, como a gente viu, culpou o gramado, falou que estava muito calor, mas assumiu a culpa e disse que vai melhorar para a grande final de quarta-feira da Recopa contra o Atlético Paranaense. E sim, um dos jogadores mais importantes do elenco que estava de fora, estava com Covid, Gustavo Gomes, deve voltar para jogar nessa quarta-feira. Já treinou com o grupo, com o elenco hoje, inclusive deixou um recadinho. Estou assintomático, né? E já voltei a treinar, estou bem e agora treinar bem, trabalhar bem para preparar o jogo de quarta-feira, né? Não muito, acho que é muito legal sempre estar jogando a finais, né? Brigando por títulos, e como você falou, um título que Palmeiras já não tem e nós também queremos ganhar muito, né? Para seguir escrevendo nossa história aqui neste clube, e vamos fazer tudo o nosso melhor para ganhar o título. Não, acho que, como sempre falou o professor, a frase, né, que todos somos um, acho que todo mundo tomou com muita responsabilidade essa frase e todo mundo está treinando bem. Não, aqui não tem feriado, não tem chuva, não tem carnaval, e a gente está trabalhando focado para quarta-feira, que é um jogo muito importante e ainda mais podemos escrever uma linda história para Palmeiras e para nós aqui dentro do clube. É isso aí, ó. Pode ser um reforço e tanto aí, né? Para o Abel Ferreira. Volto com vocês no estúdio, mas daqui a pouco me chama que pode até ter reforço chegando, viu? Tá certo. Então vamos ver a novidade que você tem para trazer para nós, Guilherme. A gente comentava aqui nos bastidores, né? O Gustavo Gomes eu acho um baita jogador. Um dos melhores jogadores, zagueiros em atividade no Brasil, não sei vocês. Não, ele está numa fase boa, não vou dizer que não, é evidente que sim. Pelo contrário, né? Ele contra o Chelsea foi um dos melhores em campo, né? Apesar do gol do Lukaku, né? Mas aí foi em cima do Luan, que também não teve culpa, né? Ele gosta, ele adora lembrar do Chelsea. É interessante, ele adora. O Chico, ele fala assim, ele está numa fase boa. Não, ele é um bom jogador. Ele faz parte daqueles zagueiros importantes no cenário brasileiro, de estrangeiros.
E paraguaios Dario revelam, Pereira, o Paraguai revela bons zagueiros, né? Não, e hoje ele é um dos principais jogadores da equipe do Palmeiras. Com a saída do Felipe Melo, ele abraçou, tá com a abraçadeira de capitão, então, sem dúvida nenhuma, é um dos... Agora, esse jogo contra a Inter de Limeira, todo mundo vai lembrar do jogo de São Paulo. São Paulo empatou 0-0. E a Inter amarrou, jogou na retranca ali. É uma equipe muito dura para se jogar. E ainda mais no calor lá, não foi fácil, não. É lógico que a equipe do Palmeiras, com os jogadores mais novos, que tem qualidade técnica, poderia dar um pouquinho mais e sair com a vitória. Mas jogar lá em Limeira não é fácil, não. É só uma coisinha, eu acho que vamos combinar, né? O pessoal entrou em campo pensando no Atlético Paranaense. Né? Mas foram as reservas, do Chico. técnico, mas todo mundo está com a cabeça nesse jogo do Atlético Paranaense, porque vai ser um título importante para o Palmeiras, o primeiro título do ano, né? Depois do vexame do Mundial. Então, quer dizer que é evidente que é preciso vencer, né? Preciso vencer. Então, está todo mundo com a pulga atrás da orelha de querer vencer o Atlético Paranaense dentro do Allianz Parque. Lotado o Allianz Parque, todos os ingressos estão vendidos, né? Eu fiquei sabendo disso ontem, né? Acho que acabou na quinta-feira passada, não é isso? O Felipe está me dizendo ali que é. Então, quer dizer, é uma coisa impressionante o que a torcida está apostando nesse jogo aí, nesse título. Se não vier esse título, vai ser uma grande frustração. Imagina, quão frustrado. Ele está sendo irônico? Ele está secando. Eu senti. Eu tô sentindo. Você tá sentindo? Tô sentindo. E o palmeirense em casa também. E aí depois pega o Corinthians. É muito simples. Então quer dizer que aí é bom pegar o Corinthians com título, né? Porque se pegar o Corinthians sem título, é capaz de perder de novo. Ô Guilherme, volta aqui. O Abel Ferreira vem fazendo testes no meio-campo e alguns reforços já começam a ameaçar os titulares. Então conta pra gente aí, quem tá levando a melhor nessa disputa? É isso aí, Celso, exatamente. Bom, a torcida do Palmeiras até reclamou um pouco de não ter contratado um grande centroavante, grandes contratações, porém quem chegou está sendo muito bem utilizado e até tomando lugarzinho aí na equipe titular. A gente tem até a tela com os jogos de cada reforço, né, este ano do Palmeiras, ó. O Atuesta fez 8 jogos, vem sendo muito utilizado na equipe titular. O Murilo, com 4 partidas, também tem sido muito usado na equipe titular, jogando muito bem pela esquerda, né? Navarro, 6 partidas, esse talvez seja o que esteja um pouquinho, devendo um pouquinho aí para o torcedor, né? O Lomba, com 4 jogos, já mostrou que pode substituir muito bem o Everton, né? E o grande reforço até aqui tem sido o Jailson, muito elogiado pelos torcedores do Palmeiras, jogando bem, fez até gol e pode ter vaguinha garantida no time titular. Ele e o Atuesta talvez joguem, inclusive, na quarta-feira na equipe titular. Ó, e falando exatamente do Navarro, que é o camisa 9, que não vem rendendo tão bem ainda, o Palmeiras está de olho em outro, hein? E trata-se de José Manuel Lopes, ele é argentino, tem apenas 21 anos de idade, joga no Lanús, ele tem 42 partidas pelo Lanús e 16 gols marcados, e ele tem a característica que a Leila gosta, que é o quê? Jovem, promissor e tem um poder muito grande para revenda futura, e é esse tipo de jogador, mesmo com a torcida querendo algum cara de nome, né, a Leila continua querendo contratar jogadores jovens que possam dar dinheiro mais para frente para o Verdão. Ó, isso ainda é só uma sondagem, não fez proposta oficial, mas o Palmeiras está de olho ainda no mercado, viu, Celso? Certo, e me parece muito mais prudente e acertado. É o que faz o Bragantino, por exemplo. Investe nos jovens e vê o que acontece. Abre a bolsa, dona Leila, vamos lá, vamos abrir esse cofre aí da Crefisa que a torcida do Palmeiras está precisando. Do Palmeiras, o mais importante nisso... mas ela também é a dona da Crefisa. De ver essas contratações é dar um chacoalhão na galera que está acomodada. Né? Porque jogadores como o Patrick de Paula, Gabriel Menino lá atrás, jogadores que chegaram em seleção, deram aquela segurada, o Abel tá pegando a garotada que tá chegando agora, a Atuesta, Jailson, tá colocando tudo no lugar deles. Sim. Né? Jogadores que foram importantes. Já viraram primeiras opções. Então é pra dar uma sacudida também no grupo, ó, falar, ó, vamos se mover, pra quem quer jogar tem que se mover.
Isso aí, faz parte. E contratou reforço, né? Tá treinando bem, tem que botar para jogar. Eu acho que ele devia insistir no Patrick de Paula. Esse cara é um baita do talento, é um baita do talento. Mas chegou um período, Chico, que a cabeça já virou. Sim. Né? Já é já noite, não tá rendendo mais. Tem que focar, tem que focar. Olha, eu não sou de fazer fofoca, mas tem um vídeo circulando aí na internet de uma moça loira dançando e de repente aparece um vulto lá atrás. É o Luan. É o Luan do Corinthians, né? Então, aí o pessoal está comentando aí, então é por isso que ele não consegue correr. Mas aí também, né? Nada impede o cara. Você falou disso, eu lembrei do Luan. Se o cara tá de folga, por que não? Desde que não, tudo bem. Tem a moderação. Mas por que também ele fugiu do vídeo? Chico, Celso, eu estava agora com o pessoal no Rio da Copa do Mundo e nós estávamos falando, cara, você tem aí um pouco tempo para focar na sua profissão. Então foca na profissão, conquista os títulos, e depois deixa o legado, depois você vai ter tempo para curtir. Com muito dinheiro para curtir a vida ainda. A FIFA anunciou hoje a suspensão da seleção russa e de todas as equipes do país em competições. A entidade máxima do futebol mundial explicou que a decisão foi tomada em conjunto com a UEFA depois da invasão da Ucrânia. A Rússia disputaria a repescagem das eliminatórias para a Copa no dia 24 de março contra a Polônia. Com a exclusão dos jogos, os russos ficarão fora do próximo Mundial. Você vem acompanhando aqui no Gazeta Esportiva desde a semana passada os desdobramentos da guerra no esporte. O meia Pedrinho, por exemplo, do Shakhtar Donetsk, postou há poucas horas uma mensagem avisando que conseguiu deixar a Ucrânia. O ex-corintiano chegou à Romênia, agradeceu pelo apoio que recebeu nos últimos dias e prestou solidariedade às pessoas que continuam sofrendo com o conflito na Ucrânia. Vamos ver a pergunta que mandaram pelo WhatsApp? Pode rodar. Boa noite, pessoal da Gazeta Esportiva. É o Vilas aqui do Ipiranga com relação a uma enquete. Para mim vai dar Vitor Pereira. Eu quero a minha caneca, Celso. Um abraço. Abraço. Vocês querem falar do Pedrinho? Eu quero falar do Pedrinho. Que pode estar disponível no mercado com esse... Isso, eu li hoje o seguinte, que toda essa confusão que deu, essa fuga dele lá da Ucrânia, ele pode ficar treinando no Corinthians e talvez seja até aproveitado no elenco do Corinthians. O que seria um reforço de peso, hein, Paulinho? Não, com certeza. O Pedrinho é um jogador que pode ser um reforço para qualquer grande equipe no cenário brasileiro. Eu creio que a cabeça desse jogador agora é que precisa ser tratado. Não é? Né? Com bem cuidado. É um jogador que pode render muito para qualquer equipe. Resultado da enquete. Qual técnico tem mais chance de fazer sucesso no Brasil? E a maioria respondeu que Vitor Pereira, com 65% dos votos. Ponto final do Gazeta Esportiva de hoje. Boa noite, Chico. Boa noite, Celso, Paulo. O Gazeta Esportiva fica por aqui, volta amanhã. Assista agora o Jornal da Gazeta. Tchau.